Bem-vindas e bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai caminhar aqui por dois temas-chave do direito civil brasileiro, olhando o que dizem a linde e o Código Civil. De um lado, a equidade. Como é que ela funciona para trazer justiça sem quebrar a lei, né? E do outro, as antinomias. O que acontece quando as próprias regras parecem, sei lá, bater de frente. Exato, é uma tensão interessante. Nossa missão aqui é tentar desvendar isso, né? Como o sistema lida com essa necessidade de regra e de adaptação ao mesmo tempo. Então vamos lá. Começando pela equidade. Tem um ponto que, olha, talvez surpreenda. O jeito que ela é usada no direito civil é bem particular. É isso mesmo. No direito civil, a equidade não é, assim, um cheque em branco para o juiz decidir o que quiser, sabe? O artigo 140 do Código de Processo Civil, ele é bem claro nisso. Só se decide por equidade quando a lei, a própria lei, autoriza expressamente. Ah, então tem que ter uma previsão legal para usar a equidade. Justamente. Ela funciona como uma ferramenta para buscar justiça ali no caso concreto, mas sempre dentro dessa autorização da lei. A ideia antiga vem lá de Aristóteles, dos romanos. Mas é importante dizer, não se confunde com analogia, costumes, princípios gerais do direito, aquelas coisas do artigo 4º da LINDIB, entende? São coisas diferentes. Entendi. E a lei dá essa autorização em que tipo de situação? Você tem exemplos? Sim, vários. Por exemplo, o juiz pode reduzir uma indenização se houver uma desproporção assim, gigante, entre a culpa da pessoa e o dano causado. É o que diz o artigo 944, parágrafo único do Código Civil. Faz sentido. Para evitar uma injustiça na própria aplicação da regra da indenização, né? Exato. E tem mais. Pensa na responsabilidade de um incapaz. O artigo 928, parágrafo único, permite fixar a indenização por equidade também. Ou então reduzir multa contratual que ficou excessiva demais, sabe? O artigo 413 trata disso. Nossa, são situações bem práticas. Pois é. Até em decisões sobre o interesse de menores, guarda. A equidade entra para dar uma calibrada na aplicação da lei, buscando o que é mais justo ali para aquela situação específica. Tá claro. Então, no cível, a equidade ajusta a aplicação da lei que já existe nos casos permitidos. Mas você tinha falado que em outras áreas é diferente. Isso. Aqui está o pulo do gato, digamos assim. No civil, como a gente viu, a equidade ajuda a aplicar a lei de forma justa, onde a lei prevê. Agora, lá no direito do trabalho, artigo 8º da CLT, e no tributário, artigo 108 do CTN, a conversa é um pouco diferente. Como assim? Nesses outros ramos, a equidade pode atuar também como um meio de integração. Ou seja, para preencher uma lacuna mesmo, quando a lei não disse nada sobre aquilo. Ah, então ela pode até criar uma solução onde não tem regra expressa, no trabalho e no tributário. Em certas situações, sim, para integrar o sistema. No civil, a regra geral é que ela só atua quando a lei autoriza para aplicar a norma existente. É uma diferença sutil, mas fundamental na função dela. Interessante essa distinção. Bom, mas se a equidade tem esses limites, né, e opera dentro da lei, o que acontece quando as próprias leis parecem entrar em conflito? Aí que entram as tais antinomias que você mencionou. Precisamente. Antinomia é isso. Um conflito, uma contradição aparente entre normas que são, em tese, válidas no sistema. E o sistema jurídico, claro, tem que ter um jeito de lidar com isso, né? Senão vira uma bagunça. Imagino. E como se resolve? Aquela para a qual o próprio sistema já tem uma regra de solução, um critério para resolver o conflito. E tem a antinomia real. Essa é mais complicada, porque não tem uma regra clara no sistema para resolver aquele conflito específico. Aí o juiz precisa buscar uma solução mais a fundo, baseada em princípios, na busca pela máxima justiça possível. Certo. E para as aparentes, as que têm solução mais na mão, digamos assim, quais são os critérios? Eu já ouvi falar de alguns. Isso, são os critérios clássicos de solução de antinomias de primeiro grau, como a gente chama. São basicamente 3 e estão lá na linha B. Primeiro, o cronológico. A lei nova revoga a lei antiga sobre o mesmo assunto. Artigo 2º, parágrafo 1º. Esse é o mais intuitivo, né? Sim, o tempo passou, a lei mudou. Ok. Qual o próximo? Segundo, o da especialidade. A lei especial, que trata de um assunto bem específico, prevalece sobre a lei geral. Artigo 2º, parágrafo 2º. Ah, tipo, Código de Defesa do Consumidor versus Código Civil.
O CDC seria a especial. Exatamente. Ótimo exemplo. E um ponto importante aqui. A lei geral não é revogada pela especial, tá? Ela só deixa de ser aplicada naquele caso específico que a lei especial cobre. Continua valendo para as outras situações gerais. Entendi. Ela fica meio que suspensa só naquele ponto. E o terceiro critério? É o hierárquico. A norma que está numa posição superior na hierarquia das leis. Tipo a Constituição. Sempre vence a norma inferior, como uma lei comum. Não tem nem o que discutir. Hierarquia manda. Cronológico, especialidade, hierárquico, parece um sistema bem lógico. Nova vence antiga, específica vence geral, de cima vence de baixo. Mas e se os próprios critérios entrarem em conflito? Tipo, uma lei é especial e antiga e a outra é geral e nova. Aí complica, né? Qual critério eu uso? Cronológico ou especialidade? Opa, aí sim a coisa fica realmente interessante. Esses são os conflitos entre os próprios critérios. São as chamadas antinomias de segundo grau. Nesse exemplo que você deu, cronológico versus especialidade. O que fazer? Lei especial antiga contra lei geral nova. Olha, a tendência forte, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é que a especialidade vença. Mesmo sendo mais antiga? Sim, uma lei especial mais antiga pode continuar valendo mesmo depois de uma lei geral mais nova. O próprio artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB, dá uma pista sobre essa possibilidade de coexistência. Pensa no CDC de 90 e o Código Civil de 2002. O CDC continua firme e forte nas relações de consumo. Entendi. A especialidade tem uma força grande, então. E os outros conflitos entre critérios? Bom, o conflito entre cronológico versus hierárquico é tranquilo. A hierarquia sempre ganha. Uma lei comum nova não pode contrariar a Constituição, que é mais antiga, por exemplo. Claro, a Constituição está no topo. Exato. Agora, o cenário que realmente desafia o sistema é o conflito entre especialidade versus hierárquico. Como assim? Uma lei especial contra uma norma superior. Pensa numa lei bem específica, talvez antiga, que parece ir contra um princípio constitucional mais geral, talvez até mais recente. E aí, quem vence, a especificidade da lei ou a hierarquia do princípio constitucional? Nossa, e qual a resposta? Aí é que está o ponto fascinante. O nosso ordenamento jurídico não dá uma resposta pronta, automática, para esse conflito específico. Não tem uma regra dizendo, nesse caso sempre vence a especialidade, ou sempre vence a hierarquia. Então é uma antinomia real, daquelas sem solução pré-definida. Exatamente. É um caso clássico de antinomia real, de segundo grau. Exige do intérprete, do juiz, uma análise muito mais profunda, uma ponderação dos valores, dos princípios envolvidos naquele caso concreto. Não é só aplicar uma regra de desempate. Uau! E você mencionou que ainda pode ter antinomia de terceiro grau, com os 3 critérios em conflito. Isso existe? Existe, é mais raro, mas pode acontecer. E também seria um caso de antinomia real, exigindo essa análise mais complexa, essa busca pela solução mais justa possível, já que os critérios formais sozinhos não dão conta. Caramba! Então, resumindo um pouco o que a gente conversou. Vimos que a equidade no direito civil é super importante para a justiça no caso concreto, mas ela não é carta branca, né? Precisa da autorização da lei. Exato. E para resolver os conflitos entre as normas, as antinomias, a gente tem critérios lógicos. Cronológico, especialidade e hierarquia. Mas esse sistema também tem seus limites, principalmente quando os próprios critérios entram em choque, como nesse caso de especialidade versus hierarquia. Perfeito. Entender essa dinâmica toda é fundamental. Mostra que o direito não é só um monte de regra engessada, é um sistema vivo, que tenta lidar com a complexidade da vida e, às vezes, até com as próprias, digamos, inconsistências internas. E fica uma pulga atrás da orelha com isso tudo, não fica? Fica, sim. Essa existência das antinomias reais, especialmente essa tensão entre especialidade e hierarquia, onde a regra formal não basta, levanta uma questão importante, né? Será que a complexidade cada vez maior das nossas relações sociais, jurídicas, não vai exigir cada vez mais uma interpretação que vá além dessas regras de conflito?
Uma interpretação que precise mergulhar mais fundo nos princípios de justiça para conseguir resolver os casos mais difíceis, mais intrincados? Fica aí algo para a gente pensar.